Fala galera, nesse vídeo a gente vai falar de um tema muito importante para a história do Brasil, que é a escravidão, e a gente vai abordar especificamente como aconteceu a substituição da mão de obra indígena pela africana. Primeira coisa que a gente tem que fazer é quebrar um mito, uma ideia muito errada que existiu durante muito tempo e ainda existe um pouco por aqui no país, que é a ideia de que os portugueses eles estavam utilizando mão de obra escravizada indígena e de repente começaram a utilizar mão de obra escravizada africana porque os indígenas resistiam à escravidão. Ora, por que essa ideia ela é muito errada e até meio louca se a gente parar para pensar? Porque se a gente afirma isso, seria a mesma coisa que dizer que os povos indígenas eles resistiam à escravidão, no entanto, os povos africanos não. Ora, todo o povo ele resiste à escravidão. E o que a gente assiste na história do Brasil é uma grande resistência por parte dos povos indígenas, sim, como a gente vai falar, mas também uma grande resistência dos povos africanos, ok? Então a gente tem que quebrar essa ideia. A questão, na verdade, ela é muito mais complexa. E a gente vai justamente aqui falar de algumas características da escravidão indígena e algumas características da escravidão africana no Brasil, para a gente entender então por que vai acontecer essa transição. Sobre a escravidão indígena, galera, a primeira coisa, era um empreendimento realizado pelos portugueses. Portanto, quando os portugueses eles chegam aqui para colonizar esse território que hoje a gente chama de Brasil, e vem com a ideia de tornar essa terra produtiva para dessa maneira tirar lucro, né, desse território, os portugueses vêm com a ideia de fazer uma escravização sobre os povos nativos. No entanto, há, como nós dissemos, uma grande resistência indígena que se manifesta de diversas formas. Por exemplo, que se manifesta através de guerras. Os indígenas eles vão resistir, vão guerrear. E nessas guerras, muitos indígenas, obviamente, vão acabar morrendo. Além disso, muitos indígenas vão fugir para o interior, vão acabar se deslocando, indo para outros territórios, fugindo desse processo de escravização. Também aconteceram muitas mortes dos povos indígenas por conta das doenças que foram trazidas pelos europeus. A gente sabe que no contato com os europeus isso acabou gerando uma situação que, do ponto de vista biológico, isso foi muito ruim para os povos indígenas e isso também ocasionou uma grande quantidade de mortes. Então nós, como historiadores, a gente percebe pelos relatos do período colonial que os portugueses chegam uma época que eles falam, bom, nós fizemos guerras contra os povos indígenas, acabamos matando muitos deles fugiram para o interior, muitos morreram por conta dessas doenças que foram trazidas e, resultado, essa terra ela está despovoada. O que se conhecia como o Brasil na época, né, o que se ocupava efetivamente do Brasil à época, estava despovoado. E aí cria-se um problema. Né, do ponto de vista econômico até mesmo para os portugueses, esse processo de escravização dos povos indígenas, percebam, se tornou algo até mesmo caro de se fazer. Para você ir atrás de um indígena, para você escravizar um indígena, isso se torna até mesmo uma coisa cara. Eu sei que é meio difícil de falar, é claro que a escravidão é uma coisa ruim, mas pensa só do ponto de vista econômico. Essa questão econômica vai ser decisiva para que os portugueses acabem buscando outro tipo de mão de obra escravizada. E a mão de obra que os portugueses vão buscar era a mão de obra africana. Bom, se no primeiro momento quem fazia o empreendimento de escravizar os povos indígenas eram os portugueses, quem é que faz esse processo pensando na mão de obra escravizada africana? Os próprios africanos. Então os portugueses eles vão até a África com a prática do escambo, levando produtos para a África, eles vão pegar escravizados e vão levar para a América. Percebam, pessoas que passavam por um processo de escravização já lá na África. Então não são os portugueses que vão atrás dessas pessoas, fazem guerras para capturar e escravizar essas pessoas. Na verdade, eram pessoas que estavam na África, que eram livres e que acabavam sendo escravizados já no continente africano. Então, o que os portugueses faziam era chegar, através do escambo, adquirir esses escravizados e levá-los para vender na América.
Pensando nesse aspecto do ponto de vista econômico, a escravidão africana ela era muito mais lucrativa do que a escravidão indígena. Mas assim, galera, põe lucrativo nisso. Era muito lucrativo mesmo. E mais uma vez, não era uma questão de os indígenas não gostam de ser escravizados. O que a gente vai fazer? Escraviza os africanos. Não foi isso. A opção pela mão de obra escravizada africana é pensando nesse aspecto econômico. É mais lucrativo. E é claro que os povos africanos resistiam à escravidão. Isso sempre aconteceu. Isso não é conteúdo para esse vídeo, mas para você perceber como os portugueses reconheciam a resistência de qualquer pessoa que é escravizada, o que eles faziam era trocar, né, fazer o escambo e adquirir escravizados de diferentes regiões, diferentes etnias. Isso era uma forma de tentar desmobilizar esses escravizados quando eles chegassem aqui no Brasil. Então a pessoa que era escravizada, quando chegava para trabalhar, por exemplo, em engenhos de açúcar, ele acabava sendo separado da sua família e acabava indo trabalhar com outras pessoas que eram de diferentes grupos étnicos e que de repente falavam outros idiomas, tinham outras culturas, e isso era uma forma de desmobilizar esses grupos. Era uma estratégia adotada pelos portugueses, pelos colonizadores, de uma forma proposital. Então havia resistência, sim, dos povos africanos no Brasil, havia resistência indígena, e o que, no fim das contas, favoreceu essa transição foi uma questão principalmente econômica. Tem um ponto a mais que eu gostaria de colocar para vocês, que também ajudou nisso, que é a questão da igreja, que vai trazer aí uma justificativa mais do ponto de vista ideológico. Para a igreja, qual que é a ideia da escravidão indígena? A igreja era contrária. A igreja defendia que o indígena ele deveria ser catequizado e não escravizado. É claro que, em casos de resistência, havia ali, né, algumas brechas, havia ali alguns poréns, mas em teoria, em primeiro lugar, o indígena deveria ser catequizado, não escravizado. Enquanto que a igreja vai defender que a escravidão africana era algo normal, era algo natural, e por conta disso, então, ok, na visão da época, né, a igreja defendia que estava ok, era necessário, nesse sentido, escravizar o africano para que o indígena ele fosse catequizado. Esse tema da escravidão, galera, é muito importante para quem vai fazer Enem e vestibulares, e especificamente esse assunto sobre a substituição da mão de obra indígena pela africana já caiu em provas, já caiu de forma explícita mesmo esse assunto. Então, se esse vídeo ele te ajudou, deixa um like e não se esquece de se inscrever no canal para estar recebendo aí sempre os vídeos com novas aulas e novas dicas, pensando aí no Enem e nos vestibulares na parte de História. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima.